No primeiro dia, ela só precisava levantar da cama. No segundo, o combinado era escovar os dentes. No terceiro, era hora de tomar banho. No quarto, era o dia de tomar 5 minutos de sol. Ela topou, e foi assim que ela saiu não só da cama, como da depressão, terminou o mestrado e passou no concurso que ela mais sonhava. É por isso que eu acredito que pequenos tijolos constroem grandes castelos, pequenos hábitos, grandes transformações. Esse é o meu lema e a partir de hoje pode ser o seu também. Olá, família! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa A Vida é Leve. Pensa comigo, se você quebra uma pedra com 100 marteladas, a que de fato quebrou aquela pedra não foi a centésima, mas as outras 99. Faz sentido? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui nesse espaço em que a gente para pensar em desafios reais para alcançar prosperidade, bons relacionamentos, estado de presença, equilíbrio de vida e trabalho e felicidade no sentido mais pleno. E se nós somos mulheres reais falando de desafios reais, para realmente superá-los, a gente precisa ser realista. E quando a gente fala que a gente tem um objetivo ou um grande propósito para alcançar, muitas vezes quando a gente olha lá para o topo da montanha, para o resultado final, para o grande castelo belo e maravilhoso, muitas vezes a gente olha para onde a gente está agora e fala, não vai dar não. Sem perceber que quando a gente começa de tijolo em tijolo é que a gente constrói uma parede, de parede em parede a gente constrói os nossos castelos. É por isso que hoje eu vim aqui compartilhar com você o meu lema e essa história maravilhosa que ficou marcada no meu coração. A de uma pessoa que tinha um desafio gigantesco que era vencer uma depressão e que foi dia a dia, passo a passo, sendo realista, respeitando os próprios limites e chegou lá da forma mais bela que ela poderia esperar. Tijolo sobre tijolo se constrói sua moradia, sonho sobre sonho se alcança o infinito. E eu acredito que nós, mulheres reais e poderosas, podemos e devemos sonhar com o infinito e além. Mas a gente só não pode se perder no caminho, achando que aquele objetivo é grande demais para a gente ou difícil demais para poder alcançar agora e acabar desistindo desse grande sonho e se contentando com o comum, com o ordinário, sendo que se a gente realmente souber vivenciar aquele processo com presença, com consistência, a gente pode sim, porque a gente é feita para alcançar o extraordinário. Me conta se você já passou por uma situação assim. De repente você pensou numa grande coisa, um grande objetivo, um grande propósito, um grande sonho para sua vida, mas na hora que você de fato olhou para ele, você falou, isso não é para mim, não. Isso é para quem faz isso, faz aquilo, já é isso, já é aquilo, aquilo outro. E de repente, quando a gente olha para nossa situação atual, a gente olha de novo para aquele sonho e fala, não é para mim. É para aquela pessoa, é para o outro, é para quem for, mas para mim não é não, Thaís. Acontece, minha querida, que todas as vezes que a gente traça um objetivo, e que bom que a gente sonha com grandes coisas e com o infinito e além, a gente precisa ser muito realista no sentido de entender que de repente o resultado final realmente não é algo que a gente tem hoje, todos os pré-requisitos, lembra desse episódio? Para poder cumprir, mas é compartimentando essa grande tarefa, esse grande sonho, esse grande objetivo em pequenos passos, em pequenos hábitos, em pequenos tijolos, é que a gente vai dia a dia construindo, através de pequenos hábitos, grandes transformações. Eu comecei esse episódio compartilhando com você a história de uma cliente muito querida que eu acompanhei há alguns anos atrás e que realmente chegou para mim no seguinte nível. Olha, eu prefiro fazer as sessões online, apesar de ser aqui da cidade, eu prefiro fazer as sessões online, de preferência sem câmera, e tá tudo bem, a gente foi respeitando ali o tempo dela, os processos dela. A gente fazia a sessão toda por voz, toda por mensagens de áudio. Eu enviava o áudio, ela me respondia com o áudio, e assim a gente ia fazendo as nossas sessões semanais. Às vezes, quando ela precisava, fazíamos um pouco antes, mas a gente foi indo num processo de respeitar muito o tempo e o processo dela. A princípio, ela me dizia, Thaís, hoje eu não consegui sair da cama. Eu falava, poxa, mas nem um pouquinho de sol? Não, Thaís, eu de pensar em levantar da cama, eu já perco a minha energia, eu não consigo nem chegar até a janela. Pois bem, assim a gente foi construindo dentro da cabeça dela a seguinte ideia, e eu te convido a fazer a mesma coisa agora também. Seja qual for o processo que você estiver hoje tentando alcançar. No caso dessa cliente, o que a gente começou a fazer foram pequenos combinados. Ela falava, Thais, mas eu não vou conseguir fazer isso para sempre, eu não vou conseguir fazer isso todos os dias. E eu dizia para ela, hoje você não precisa pensar em mais nada, você só precisa levantar da cama.
No segundo dia, ela também não precisava fazer outra coisa a não ser focar em escovar os dentes, porque isso era tarefa difícil demais para ela, que estava realmente numa depressão profunda. No outro dia, à medida que ela ia vendo que ela dava conta, aí já era hora de abrir a janela e tomar 5 minutos de sol. E assim a gente foi, dia a dia, passo a passo, hoje a hoje, trazendo essa ideia de que de fato ela não precisava fazer nada para sempre. Ela simplesmente precisava fazer aquilo hoje. E assim, aquele grande castelo, aquele sonho quase impossível na mente dela, que era vencer a depressão e passar no concurso, que era o sonho dela, além de terminar o mestrado, foi se tornando cada vez mais real. Porque ela via que, a princípio, ela pensar em levantar todos os dias da cama era impossível demais. Escovar dente, tomar sol, eram coisas muito impensáveis naquela altura. Mas foi se mantendo firme, reconstruindo esses hábitos dia a dia, que um belo dia ela me surpreendeu. Ela me mandou uma mensagem dizendo assim: aonde mesmo que você atende presencial? Aí eu falei: presencial, deve estar querendo indicar para alguém, né? Aí eu falei assim: então, é no endereço tal, 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 sala tal. Aí ela: ah, tá, porque eu quero marcar com você. Eu falei: oi? Eu até olhei de novo. Falei: não, peraí, deixa eu ver se é essa pessoa mesmo. E era. Imagina a minha felicidade de me ver diante dessa pessoa que a princípio catava ali o restinho de energia que tinha, mas que de repente surgiu diante de mim plena e maravilhosa, porque de tijolinho em tijolinho foi erguendo o próprio castelo. E detalhe, ela não só terminou o mestrado, como ela também passou no concurso. Por quê? Ela parou de olhar para aquele monstro gigantesco que era sair da depressão e passar no concurso e terminar o mestrado. Aliás, vários desafios de uma vez só para essa mulher real, né? E conseguiu focar nas pequenas tarefas que levariam ela passo a passo em coisas básicas a vencer o dia, a vencer a semana, a vencer o mês e a vencer aquele desafio tão grande. E é justamente isso que eu quero te convidar a fazer também. Teve dia dela virar para mim e falar assim: Thaís, como que eu vou fazer para poder passar nesse concurso? Eu falei: hoje você só precisa se inscrever. O edital já saiu? Já. Já leu o edital? Não, não sei o que. Hoje é dia de você ler o edital. Ponto. Você não precisa estudar, não precisa nada. Hoje você só precisa ler o edital. Ok, então hoje você só precisa se inscrever. Percebe como que aquele algo tão gigantesco foi sendo compartimentado, foi sendo subdividido em pequenas partes, e essas pequenas partes, sim, eram alcançáveis hoje, agora, no dia a dia. E ao final de uma semana ela já era maior, ao final de um mês ela já estava melhor, e ao final de alguns meses ela já tinha vivido uma transformação maravilhosa e absoluta. Já pensou no seu processo? Se de repente seu processo hoje é, por exemplo, Thaís, eu quero passar no concurso. Nossa, mas como é que eu vou fazer? É difícil demais, nanã? Para. Eu sei que você está olhando para o todo e é importante a gente olhar para ele para sonhar e entender exatamente aquilo que a gente quer. Mas uma vez que isso está estabelecido, agora a gente vai então compartimentar isso em pequenas partes e começar entendendo o seguinte. Vou colocar uma imagem na tela para ajudar no raciocínio. Olha só. Se a sua intenção é passar no concurso, então nós vamos começar fazendo um passo a passo. Primeira coisa, eu tenho que estudar uma matéria por dia. Ou eu preciso dedicar 3 horas ao estudo. Eu também preciso dormir cedo. É importante que eu sempre revise os principais tópicos, além de fazer mapas mentais, Thaís. Pronto, é isso. Você precisa olhar o seguinte: para fazer aquela grande jornada, para chegar naquele grande destino, qual que é o primeiro passo? E o segundo? E o terceiro? E é justamente com base nesses pequenos passos, nessas pequenas partes, é que você vai olhar para aquela grande parede e entender, tá, aquela grande parede é feita de quais tijolos? Tá, esse tijolo cabe na minha mão. Olha, a parede é pesada demais, mas de tijolo por tijolo eu consigo carregar. E é sobre isso. Agora, vamos entender um outro exemplo. Vamos dizer, por exemplo, que a sua intenção é, Thaís, eu quero me alimentar melhor. Então, bora lá de novo para o nosso exemplo. Beleza, Thaís, se a minha intenção é comer melhor, então eu posso começar selecionando o que eu vou comer. Posso também definir cardápios com a Nutri, de repente, ou não, mas definir cardápios para a semana. Diante disso, o próximo passo é fazer lista de compras. Aí eu posso preparar minhas marmitas, além de não esquecer de beber minha meta de água diária. Tá fazendo sentido? É assim, fazendo passo a passo, colocando tijolo por tijolo, que inevitavelmente daqui a um tempo você vai estar se alimentando melhor e a rotina saudável de alimentação vai fazer parte da sua vida sem você nem perceber.
Assim como de rotina em rotina, de tarefa em tarefa, daqui a pouco você vai estar super preparada para passar no concurso, coisa que hoje, você pensando nas suas condições atuais, você diz, ai Thaís, sonho impossível demais. Só que não. Tudo que você precisa é olhar para aquele grande sonho, para aquele grande castelo e entender que ele é feito de tijolinhos, ele é feito de pequenas partes, ele é feito de pequenos hábitos e que hábito por hábito você tem total capacidade de começar a fazer ainda hoje. Vamos dizer que você estabelece esse grande sonho então na sua cabeça. Ai, Thais, e como é que eu vou seguir tudo isso? Bom, a gente pode ter, por exemplo, um planner. Um planner em que você vai colocar as suas metas, como eu mostrei na tela anteriormente, e de repente você vai dizer, olha, essa semana eu fiz, esse dia eu fiz, e vai marcando, vai dando um check, que é esse sinalzinho aqui, a cada tarefa que você conseguir cumprir. Pode ser que as suas metas sejam diárias, pode ser que sejam semanais ou mais do que isso, mas eu acredito que quando a gente traz a presença para o hoje, é tão fundamental que realmente eu gosto de trabalhar com a ideia do dia a dia. Imagina agora que você, pensando no seu grande projeto, começa a compartimentar ele em pequenas partes e diariamente você se vê sendo capaz de vencer cada uma delas, de colocar cada uma delas para rodar, de efetivamente ver o seu plano começando a acontecer e o seu sonho chegando cada vez mais perto. É satisfatório demais, não é? Pois eu te garanto que se você começar a fazer isso hoje, a cada checkzinho que você colocar no planner, mais feliz você vai se sentir, mais poderosa e mais motivada a chegar lá. E é esse justamente o meu convite para você. Talvez você já saiba, talvez não, mas essas nossas conversas começam aqui e só terminam lá na nossa comunidade do Telegram. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade no Telegram, eleve a sua energia, já coloca a câmera aqui no QR Code ou procura o link aqui na descrição desse vídeo, porque basta você clicar ou apontar a sua tela que você já vai ser encaminhada para entrar lá na nossa comunidade. E é lá, justamente lá, que eu vou compartilhar com você esse planner que eu acabei de mostrar. Bom, eu espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido e apesar de ser muito rápido, que seja super efetivo para você e que com base nesse planner você comece de fato, tijolo por tijolo e dia a dia, a fazer o seu sonho acontecer. Depois vem cá me contar o quanto que isso te deu força e motivação para chegar lá. E se você sentir de compartilhar esse conteúdo com outra mulher real, vai ser incrível estar lá para somar energia com vocês. Bom, então já começa a pensar nos seus grandes projetos, prepara a caneta, porque em breve o planner vai estar lá. É só entrar na nossa comunidade do Telegram, porque eu já estou lá esperando por você. Um beijo de luz e até o próximo episódio. Namastê!